Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e este é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em radiosportclube.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Esse aqui é o episódio de número 100, chegamos aos 3 dígitos, a contagem centenária, quem diria, hein? Quero agradecer de coração todo mundo que me escuta aí nas plataformas da podcast, na Rádio Sport Clube e no site também, né? Lá no layup.com.br tem todos os episódios arquivados lá para você ouvir quando você quiser. Mas vamos lá, vamos à pauta do nosso episódio de número 100 do podcast do Layup. No primeiro período eu vou falar sobre Kevin Love, né? No episódio anterior eu comentei que após a saída do LeBron James não fazia mais sentido para o Cleveland Cavaliers pagar 24 milhões de dólares anuais para o Kevin Love, e daí menos de 24 horas depois a franquia de Ohio anunciou a extensão do contrato dele até o final da temporada 2022-2023 por nada menos do que 120 milhões de dólares. No segundo período, eu vou falar sobre Kawhi Leonard de novo. Pois é, a gente acha que você vai ficar livre desses assuntos, mas eles acompanham a gente até sabe-se lá quando. Por que eu vou falar sobre ele? Porque é o seguinte, ele queria tanto ser um free agent, e ele vai ser, só que não dentro das quadras, e sim no mercado de material esportivo, já que a Jordan não está pretendendo renovar o contrato do ala, que vence agora em outubro. No intervalo, em homenagem ao 100º episódio do podcast do Layup, os testes do quadro Enem da NBA terão o Warriors como tema. E por que vão ter o Warriors como tema? Porque foi defendendo o Philadelphia Warriors em 1962 que o Will Chamberlain marcou 100 pontos em uma partida contra o New York Knicks. Inclusive, um desses 3 testes de hoje aqui do Enem da NBA vai ter o Will Chamberlain como tema. No terceiro período, ao contrário do que estava sendo especulado, o Vince Carter não vai caçar um anel de campeão naquela que pode ser a sua última temporada na NBA. O veterano assinou por uma temporada com o Atlanta Hawks, que é um time que está em pleno processo de reconstrução do elenco, né, e não tem a menor chance de disputar o título. Vou falar sobre essa próxima temporada do Vince Carter na NBA, que vai ser a sua 21ª, hein? E no quarto e último período, o assunto vai ser o Dallas Mavericks, porque como parte do processo para mudar a cultura no front office da franquia texana, a CEO Cynthia Marshall decidiu mudar o estilo das performances que as cheerleaders apresentam nos intervalos das partidas. Vou falar sobre isso no último período. Então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. O Kevin Love não exerceu a player option relativa ao seu último ano de contrato com o Cleveland Cavaliers, mas foi por um excelente motivo, né? Ele assinou uma extensão contratual no valor de 120 milhões de dólares que vai durar até o final da temporada 2022-2023. Então, na prática, a próxima temporada dele vai ser a última do contrato atual, e daí a partir da temporada 2019-2020 vai entrar em vigor essa extensão que ele acabou de assinar. E ao todo o Cavs comprometeu com isso 145 milhões de dólares em salários, né, do seu orçamento nos próximos 5 anos. Tem pelo menos 3 aspectos dessa extensão aí sobre os quais eu gostaria de falar. Em primeiro lugar, eu fiquei muito feliz pelo Kevin Love estar assinando o maior contrato da sua carreira, de verdade, né? Se tem um cara que merece ser recompensado financeiramente, é o Kevin Love, né? Ele nunca fugiu da raia, ele se quebrou literalmente mais de uma vez defendendo o Cavs, né? Ele teve humildade para assumir o papel de coadjuvante, né, e desempenhar um papel completamente diferente do que ele tinha lá no Minnesota Timberwolves. Ele passou 4 anos ouvindo um monte de críticas, sendo que a maior parte delas aí acho que deveriam ter sido endereçadas aos técnicos, né, principalmente ao Tyronn Lue. E eu não me canso de lembrar que a marcação do Kevin Love sobre o Stephen Curry na última posse de bola do jogo 7 nas finais de 2016 foi tão importante para o título do Cavs quanto o toco do LeBron James ou aquela bola de 3 pontos do Kyrie Irving. Então, não quero tirar 1/100º do mérito do Kevin Love por ter conseguido esse contrato aí de 120 milhões de dólares. Só que, independentemente da enorme qualidade que ele tem, a gente sabe que Kevin Love não vai ser o cara que vai conseguir fazer com que o Cavs se mantenha competitivo agora que LeBron James saiu, né? Ele passou 6 temporadas lá no Minnesota Timberwolves, jogando incrivelmente bem, e até chegar em Ohio ele não tinha sequer disputado a pós-temporada.
amarrar a folha de pagamentos do Cavs durante 5 anos, no atual momento, né, que a franquia está atravessando, né, além de não parecer muito inteligente, também não vai garantir de forma alguma que o Cavs vai continuar sendo um time competitivo, né, relevante, né, ainda mais se você considerar que o Kevin Love vai fazer 30 anos, agora em setembro, e ele já teve vários problemas físicos e teve até síndrome de pânico, né, ficou afastado, se eu não me engano, durante umas 2 semanas, justamente porque ele estava sofrendo com síndrome de pânico. Aliás, vale a pena fazer um parênteses aqui, né? Porque ele merece também todo o nosso respeito por ter falado abertamente sobre esse assunto, que certamente afeta um monte de gente, e gente que não quer se expor, gente que quer bancar o durão, né? Ou simplesmente que não tem coragem de falar sobre isso, né? Mas ele foi lá, falou abertamente, que é uma coisa importantíssima, porque tem um monte de gente que passa por outros problemas psicológicos, psiquiátricos e acha que está sozinha e não está. Todo mundo tem algum problema. Se você tem algum problema, procure ajuda, porque tem luz no fim do túnel sempre. Mas o fato é que o Kevin Love já desfalcou o Cavs em várias partidas, tanto da temporada regular quanto da pós-temporada. E eu, sinceramente, louvo também a iniciativa do Cavs de tentar reconstruir o elenco sem virar um saco de pancadas, né? Porque o torcedor não merece passar por esse constrangimento aí durante 4 ou 5 anos, como aconteceu com os Sixers e com o meu Lakers também, né? É terrível, você passa anos sem poder torcer para o seu time de coração, porque o seu time é um fiasco, só faz você passar vergonha. Então eu louvo, eu acho muito bacana o Koby Altman, que é o general manager do Cavs, está tentando reconstruir o elenco dele sem virar chacota. Maravilha. Agora, eu já falei aqui algumas vezes sobre o boato de que o Dan Gilbert tem interesse em vender o Cavs. Então, também faz todo sentido manter o time relevante, né, com bons atletas e tal, para conseguir um bom retorno quando ele efetivamente vender. Só que, sinceramente, eu não sei qual é o poder que o Kevin Love tem para atrair outras estrelas lá para Ohio. E vamos convir que com o elenco que o Cavs tem atualmente, já vai ser um sufoco incrível se eles conseguirem ficar com a 8ª vaga lá na Conferência Leste, né? Vai precisar de mais gente. Kevin Love não vai fazer milagre. George Hill, Channing Frye, Kyle Korver, não vai, gente. Infelizmente, não tem jeito aí. E para fechar esse assunto, eu só quero lembrar algo que é óbvio, mas que muita gente se esquece. O fato do Kevin Love ter assinado essa extensão aí que vai até 2023... e que eventualmente pode não ter sido um bom negócio para o Cavs, eu particularmente acho que não foi, mas também não quer dizer que está tudo perdido, né? Que agora lascou-se, nossa, vai ladeira abaixo. Calma que as coisas não são tão simples assim. Da mesma maneira que o Los Angeles Clippers renovou o contrato do Blake Griffin e meses depois mandou ele para Detroit, pode acontecer a mesma coisa com a Kevin Love. O Clippers fez exatamente isso, fez uma apresentação para ele, vendeu mundos e não, você é o nosso franchise player, você é maravilhoso, nós te adoramos, te amamos, idolatramos. O cara assinou extensão contratual de sei lá quantos anos, 4, 5 anos, e alguns meses depois, quer saber, amigão, pega suas coisas e vai lá para Michigan. Então, apesar dele ter assinado essa extensão contratual e tudo mais, ele pode muito bem terminar já essa próxima temporada até, eventualmente, vestindo a camisa de alguma outra franquia. É tudo muito dinâmico, os general managers dão um passo para frente, depois dão 2 para trás, tudo pode acontecer. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar de novo sobre Kawhi Leonard. Puxa vida, a gente acha que vai ficar livre, mas não fica livre nunca. Tem mais assuntos sobre Kawhi Leonard, dessa vez relacionado ao marketing esportivo, né? Talvez o maior sonho do Kawhi Leonard nos últimos meses tenha sido se tornar um free agent, né? E daí ter poder absoluto para controlar o seu destino, né? Só que esse era um sonho impossível de ser realizado agora, já que o contrato dele só termina em julho de 2019, né? Vai ter que disputar pelo menos uma temporada pelo Toronto Raptors antes de ter liberdade total aí, daí finalmente poder assinar com a franquia que ele bem entender. Mas esse sonho aí de ser um free agent tá
prestes a se tornar realidade dentro de algumas semanas, só que num outro âmbito, né? A Jordan, que é a patrocinadora do Kawhi desde quando ele entrou na NBA, não deve renovar o seu contrato que vence agora no mês de outubro, né? A informação é do jornalista da ESPN norte-americana Nick DePaula. No início desse ano de 2018, a Jordan, que é uma subsidiária da Nike, tinha feito uma proposta para renovar o contrato do Kawhi por $22 milhões em 4 anos. E essa oferta foi recusada porque os representantes do Kawhi acharam que o valor era muito baixo e que não refletia a importância que o ala tem no cenário da liga e tal. A Jordan estava esperando o desfecho dessa novela toda aí para decidir o que ia fazer, e daí com a transferência dele para Toronto, preferiu simplesmente deixar o contrato vencer e dizer adeus a Kawhi Leonard. Então, a partir de outubro, Kawhi Leonard vai se tornar um free agent no mercado de patrocínio, né? Se você comparar realmente o valor dessa extensão aí que foi oferecida para ele com o que é pago para, sei lá, Russell Westbrook, James Harden, Kevin Durant, Kyrie Irving e tal, realmente é um valor baixo, né? Ainda mais se você for considerar que Kawhi Leonard já foi campeão da liga, foi MVP das finais, né, em 2014, foi 2 vezes Defensive Player of the Year, né? Um cara que tem um currículo bacana, apesar de ser jovem. Só que eu já falei sobre isso aqui recentemente até. Nesse mercado de tênis, o carisma do jogador é um negócio que pesa bastante, né? E nisso, Kawhi Leonard fica devendo bastante também. Sem falar que ele é praticamente inexistente nas mídias sociais, né? O perfil oficial dele no Twitter tem uma foto dele publicada recentemente, acho que foi no dia 7 de julho, dia 6 de julho, algo assim, na qual ele aparece já com a camisa que tem o logo oficial do Toronto Raptors. Beleza. Sabe de quando que é a publicação imediatamente anterior a essa? É de julho de 2015. Ele passou 3 anos sem publicar absolutamente nada no Twitter, que provavelmente acho que é a mídia social mais usada pelo público que consome NBA. Isso aí, sem dúvida nenhuma, também é levado em consideração por qualquer empresa de material esportivo na hora de negociar contrato, né? Obviamente. Além disso, a gente, na verdade, não sabe o quanto que o comportamento do Kawhi Leonard durante essa novela toda com o San Antonio Spurs influenciou a decisão da Jordan, né? Vamos lembrar que ele passou a temporada passada inteira reclamando que ele estava machucado. Ele jogou só 9 partidas, recebendo salário, tudo certinho, mas ele só jogou 9 jogos porque ele estava machucado, segundo ele. Só que ele passou agora no exame médico do Toronto Raptors com a mais, estrelinha, parabéns. Como ele não fala também, ele não dá uma declaração sequer, a gente fica no direito de imaginar qualquer coisa, né? A gente pode fazer o juízo que for, porque o cara não fala. Bom, se ele não fala, eu não sei o que está rolando, eu posso pensar o que eu quiser. E eu não sei não, eu acho que o pessoal da Jordan pode ter pensado, nossa, esse cara aí é fria, hein? É enrosco, vamos cair fora. Agora, a chance do Kawhi Leonard ficar sem contrato de patrocínio é 0, né? Porque além das outras marcas que dominam o mercado norte-americano, como Adidas, Under Armour, até a Nike mesmo, eventualmente pode se interessar em oferecer alguma coisa para ele, pelo menos 2 marcas que estão tentando garimpar um cantinho novamente no mercado da NBA, vão crescer o olho para cima dele, que é a Puma e a New Balance. Essas 2 marcas aí, pode ter certeza que vão entrar no páreo para tentar contratar Kawhi Leonard. Isso sem falar nas marcas chinesas, né, que não tem o mesmo glamour e tal, mas tem muita grana e, na maioria das vezes, o dinheiro fala mais alto, né? Chegamos ao intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube. No intervalo nós vamos responder a 3 questões que fazem parte da série de quizzes do Layup, que você encontra lá em layup.com.br. A série se chama Enem da NBA. Publiquei ontem o 31º quiz. O de ontem foi sobre o New York Knicks. Se você ainda não fez, corre lá para responder. Cada quiz tem 10 perguntas de múltipla escolha, com uma única resposta correta, e daí você fica sabendo por que aquela resposta é a correta. Na verdade, o que importa não é você acertar ou errar, na verdade é aprender alguma coisa que você não sabe. Eu sempre repito aqui que eu aprendi um monte de coisa enquanto eu estava elaborando essas perguntas que fazem parte do Enem da NBA. E hoje eu pensei 3 perguntas que fazem parte do quiz
sobre o Golden State Warriors. Por quê? Porque foi no Golden State Warriors, que na verdade naquela época não era ainda Golden State, era Philadelphia Warriors, que o Wilt Chamberlain marcou 100 pontos. Como esse é o episódio de número 100, é o 100º episódio, eu resolvi fazer uma homenagem ao Wilt Chamberlain. Tem até uma pergunta sobre ele aqui. Então vamos lá, vamos à pergunta número 1 de hoje. Vamos lá, essa é fácil, hein? O que estava estampado no logo original do Warriors? A, um sino. B, uma torre. C, um soldado. D, uma ponte. Ou E, um índio. Então, o que estava estampado no logo original do Warriors? A, um sino. B, uma torre. C, um soldado. D, uma ponte. Ou E, um índio. Tempo. A alternativa correta era a alternativa E, um índio. E eu vou explicar por quê. O nome Warriors significa guerreiro em inglês e é uma referência aos índios nativos da América do Norte, né? Quando a franquia se transferiu de Filadélfia para São Francisco em 62, a figura do índio acabou sendo removida do logo porque ela já era considerada politicamente incorreta. Deixaram somente o cocar que o índio usava. E daí, em 69, a franquia parou de utilizar qualquer elemento associado à comunidade indígena no seu logo. Segunda questão de hoje. O Warriors foi campeão da temporada 1946-47, que é considerada como a primeira temporada na história da NBA. Qual time foi o vice-campeão? Ou seja, quem que o Warriors derrotou quando ele conquistou o seu primeiro título em 1947? As alternativas são A, Chicago Bulls. B, Boston Celtics. C, New York Knicks. D, Chicago Stags. E E, Baltimore Bullets. Então quero saber qual franquia que o Warriors derrotou quando ele conquistou o seu primeiro título em 1947. Que, aliás, é considerado pela própria NBA como o primeiro título da liga. Então as alternativas são A, Chicago Bulls. B, Boston Celtics. C, New York Knicks. D, Chicago Stags. E E, Baltimore Bullets. Tempo. A alternativa correta era a alternativa D, Chicago Stags. Na temporada 46-47, o Chicago Stags fez a melhor campanha da divisão Oeste durante a temporada regular. Daí, nos playoffs, chegou às finais, passando pelo St. Louis Bombers, venceu por 2-1 a série, depois despachou o Washington Capitals por 4-2 e acabou sendo derrotado pelo Philadelphia Warriors nas finais por 4-1. O Chicago Stags encerrou as suas atividades no final da temporada 1949-50, depois de apenas 4 anos de existência. E para fechar hoje, a terceira pergunta, que vai ser em homenagem ao grande Wilt Chamberlain. Eu quero saber qual dessas afirmações sobre Wilt Chamberlain, que é um dos maiores ídolos na história do Warriors, ou talvez o maior de todos, é falsa. Qual dessas afirmações sobre Wilt Chamberlain é falsa? Alternativa A. Ele teve média superior a 50 pontos por partida em uma temporada. B. Ele defendeu franquias com sede em Filadélfia, em São Francisco e em Los Angeles. C. O Wilt Chamberlain disputou 6 finais da NBA, mas só foi campeão 2 vezes. D. O Wilt Chamberlain foi All-Star em todas as 15 temporadas que disputou na NBA. E E. Wilt Chamberlain marcou 100 pontos em uma única partida. Então eu quero saber qual dessas é falsa. A. Ele teve média superior a 50 pontos por partida em uma temporada. B. Ele defendeu franquias com sede em Filadélfia, São Francisco e Los Angeles. C. Ele disputou 6 finais da NBA e foi campeão somente 2 vezes. D. Ele foi All-Star em todas as 15 temporadas que disputou na NBA. Ou E. Wilt Chamberlain marcou 100 pontos em uma única partida. Tempo. A alternativa correta, que nesse caso era a que estava errada, né, é a alternativa D, a que estava dizendo que o Wilt Chamberlain foi All-Star em todas as 15 temporadas que disputou na NBA. Isso é mentira. O Wilt Chamberlain sofreu uma grave contusão no joelho após disputar somente as 9 primeiras partidas da temporada 1969-70, que foi a única temporada em toda a carreira dele que ele não participou do All-Star Game. Começando o terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar agora sobre o Vince Carter, o free agent Vince Carter, né? Estava livre para assinar com qualquer franquia
e havia o rumor, né, de que ele poderia assinar com o Golden State Warriors, né, onde ele teria grandes chances de coroar a sua carreira incrível com um título. Só que não foi isso que aconteceu. O Vince Carter assinou pelo piso salarial de veteranos, que é de 2.400.000 dólares, com o Atlanta Hawks por uma temporada. Ou seja, ele decidiu fazer exatamente o oposto do que caçar um anel de campeão, né? Porque o Hawks está passando por um processo drástico de reformulação do elenco e não tem a menor, a mais remota possibilidade de disputar o título, né? Com muita sorte também, mas com muita sorte vai brigar por uma vaga nos playoffs. Eu acho quase impossível isso. Se ganhar uns 30 jogos já vai estar no lucro. O Vince Carter está com 41 anos de idade, né? Está na NBA há 20 anos e o Hawks vai ser a 8ª franquia que ele vai defender. Recapitulando a trajetória dele, né, rapidamente, ele começou no Raptors, depois ele foi pro Nets, ele teve passagens curtas pelo Magic e pelo Suns, chegou tarde lá no Dallas Mavericks, né, logo depois que a franquia texana tinha conquistado o título de 2011, jogou 3 temporadas no Memphis Grizzlies e defendeu o Sacramento Kings na temporada passada. Uma curiosidade sobre essa contratação do Vince Carter pelo Atlanta Hawks. O Vince Carter vai ser companheiro de equipe do Trae Young, que foi selecionado nesse último draft, né, de 2018, e o Trae Young tem apenas 19 anos de idade. Quando o Vince Carter fez a sua primeira partida na NBA, isso foi no dia 5 de fevereiro de 1999, sabe quantos anos que o Trae Young tinha? Nenhum, ele tinha 4 meses só. E eles vão ser companheiros de equipe. Um cara que já está na NBA há 20 anos, há 2 décadas, e outro que tinha nascido há apenas 4 meses antes dele fazer a sua estreia na NBA. Além de faturar mais uma graninha, né, e ser uma espécie de mentor para os jogadores mais jovens lá do Hawks, o Vince Carter vai usar essa temporada 2018-2019 para tentar subir um pouquinho em pelo menos 3 rankings da NBA. Se ele marcar pelo menos 325 pontos, o Vince Carter vai ultrapassar o Jerry West, e se ele marcar pelo menos 412 pontos, ele vai superar o Reggie Miller. Miller e West são respectivamente o 20º e o 21º colocados no ranking de cestinhas da NBA. Que mais? O Vince Carter precisa de apenas mais 6 partidas para passar o Jason Terry, que também é free agent e ainda está sem time. Precisa de mais 20 partidas para passar o Kevin Willis e de 53 partidas para ultrapassar o Kevin Garnett. Na temporada passada, o Vince Carter disputou 58 jogos, então, em tese, dá para ele superar esses 3 aí no ranking de partidas disputadas e assumir a 6ª colocação. E o terceiro ranking aí no qual o Vince Carter pode subir também é no de arremesso de 3 pontos convertidos. Se ele matar pelo menos mais 38 bolas de 3 pontos, ele vai superar o Paul Pierce, que atualmente é o 6º colocado, mas está na bica de ser ultrapassado pelo Stephen Curry. E tem uma outra coisa também. O Vince Carter ele vai se tornar o único jogador na história da NBA a disputar 21 temporadas sem nunca ter sido campeão. A gente já pode garantir que o Atlanta Hawks não vai ser campeão, então já posso falar agora. Ele vai se tornar o único jogador que jogou 21 temporadas e nunca foi campeão. Então, toma essa, Kobe Bryant, você nunca vai conseguir isso. No quarto e último período do podcast do Layup, eu vou falar sobre o Dallas Mavericks. Não sei se vocês se lembram, mas em fevereiro desse ano estourou um escândalo na direção do Dallas Mavericks, que foi basicamente o seguinte: mais de uma funcionária da franquia confirmou que sofreu assédio sexual no local de trabalho. E o pior é que a franquia teria acobertado essa prática aí, que era recorrente, mantendo como vice-presidente de recursos humanos um funcionário para ignorar todas as denúncias que chegassem a ele. Além disso, a franquia também teria feito vistas grossas em casos de violência cometida por funcionários contra mulheres. Isso aí aconteceu durante mais de uma década, né? O que torna improvável que o Mark Cuban, que é o proprietário do Mavericks, não soubesse o que estava rolando por lá. Mas enfim, quando esse escândalo estourou, ele se mexeu rapidinho para tentar livrar a barra dele, e aparentemente conseguiu, porque esse assunto aí meio que morreu. Ele fez o quê? Ele contratou uma mulher chamada Cynthia Marshall para ser a CEO do Mavericks e comandar não somente uma limpeza no quadro de funcionários, despachando quem não tinha uma conduta compatível com o ambiente de trabalho, mas também para iniciar um processo de renovação da cultura da franquia. E uma das medidas que a Cynthia Marshall tomou recentemente foi mudar o padrão das performances que as cheerleaders executam nos intervalos das partidas lá no American Airlines Center. A partir da próxima temporada,
temporada, as dançarinas vão usar roupas menos provocantes e também os números, né, apresentados por elas vão ser mais focados nas habilidades delas do que nos seus atributos físicos, né, digamos assim. Olha, por mais que eu aprecie uma mulher bonita, não dá pra gente negar que essas exibições aí dessas cheerleaders lá na NBA, em qualquer franquia, não tô falando somente do Dallas Mavericks, não, todas elas, são um negócio bem sexista, né? Tem nada a ver com basquete, com esporte, não tem nada. As moças estão lá simplesmente, vamos falar português, claro, porque elas são gostosas, né? Mulher gostosa, com pouca roupa, dançando e rebolando freneticamente, né? Muito provavelmente não é o que a sua esposa, a sua mãe, a sua namorada, a sua irmã gostaria de assistir quando ela espera o jogo recomeçar, né? Quem gosta de ver isso somos nós, homens, né? Por outro lado, aí, quando surgem essas mudanças de paradigma, aí é muito natural o pessoal sair de um extremo e ir para o outro, né? Ah, absurdo, não vamos tirar todas as cheerleaders, não pode, tal, objetificando a mulher. Olha, vamos com calma aí também, né? Vamos devagar. Porque quando eu era criança já tinha as chacretes rebolando, lá nos anos 70 já tinha chacrete rebolando na TV aberta. Fim de semana, no meio da tarde, tava lá a Rita Cadillac, sei lá mais quem. Depois veio a Xuxa quase seminua. Procura vídeo dela nos anos 80 na TV Manchete. Ela usava umas roupas, ela tá praticamente pelada em programa infantil, né? Infantil com várias aspas, porque acho que tinha mais tiozão vendo o show da Xuxa do que criança, né? E, sei lá, há várias décadas aí tem um caminhão de cantoras aí que são absolutamente medíocres, que fazem sucesso só porque elas são gostosas, né, e mostram o corpo, né? Agora, nada disso me fez me transformar num cara que desrespeita mulheres, um cara que agride mulher, estupra mulher, trata mulher como coisa. Nem eu e nem a grande maioria dos homens. Então, no final das contas, eu acho que o que a Cynthia Marshall fez foi uma coisa coerente, racional. Eu apoio totalmente, porque, primeiro, o Dallas Mavericks precisava mostrar publicamente, de várias maneiras, né, que a cultura de trabalho da franquia realmente está mudando, né? Não é só uma conversa fiada. Eu também achei que foi uma boa por outro motivo, porque não foi um negócio radical. Né? Agora não tem mais cheerleader. O San Antonio Spurs, por exemplo, já avisou que na temporada que vem não vai ter cheerleader nenhuma. Não é que vai estar com mais roupa ou que vai fazer outro tipo de dança. Não vai ter cheerleader. Todas elas perderam o emprego. Isso eu acho meio contraditório, né? Porque sob o pretexto de você estar protegendo as mulheres, você simplesmente acaba com um ganha-pão de um monte de moça lá que estava simplesmente trabalhando honestamente. E pergunta para elas se elas preferem dançar no AT&T Center ou, sei lá, no American Airlines Center, ou se elas preferem dançar num inferninho muquifo na beira de alguma estrada lá dos Estados Unidos. A resposta é meio óbvia, né? Fim de papo, acabou mais um episódio do podcast do Layup. Antes de eu ir embora, vou deixar minha trilha sonora para o final de semana, que dessa vez vai ser a música The Trooper, música do Iron Maiden, que foi lançada em 1983 como um single e também abrindo o lado B do álbum Peace of Mind, que é sensacional. O Maiden tem várias músicas inspiradas em acontecimentos históricos, né? E essa aí é mais uma delas, a Batalha de Balaclava, em 1854, durante a Guerra da Crimeia. Nessa batalha, morreram 627 soldados russos e 615 soldados da aliança, que era formada pelo Império Britânico, pelos franceses e pelo Império Otomano. Ou seja, o número de baixas dos dois lados foi praticamente o mesmo, né? 627 de um lado, 615 do outro. Então foi uma batalha que ninguém venceu, né? Só teve perdedores. Por isso que o primeiro verso de The Trooper é exatamente esse: You take my life, but I will take yours too. Você vai tirar a minha vida, mas eu vou tirar a sua vida também. Sensacional, The Trooper, e ainda tem uma aula de história por trás dela. É isso, pessoal. Se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí, que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. E se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e garantir que não fique só em 100 episódios. A gente vá para 200, 300, 400, 1000...
10 mil, sei lá, o céu é o limite. Bom final de semana para todo mundo, juízo, voltem todos inteiros e inteiras para casa, semana que vem tem mais. Abração, tchau, tchau.